Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Passando hoje aqui para falar rapidamente. Eu não posso ficar enrolando muito aqui nas falas, porque o assunto é muito profundo, sobre o momento de mudança que nós estamos vivendo. Nós estamos passando um momento de mudança violento, agressivo. O caos está instalado na sociedade mundial. E temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer minha parte, embora não seja tão relevante com relação a atingir milhões de pessoas, mas eu preciso fazer, né? Eu não posso ficar quieto, eu não posso ficar parado. E se você quiser se unir a esse propósito, se você quiser se unir a essa marcha libertária, né? Como aconteceu com o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, saindo da consciência de Faraó. Eles saíram de dentro da egrégora de Faraó, mas quiseram construir a egrégora de Faraó dentro do deserto. Eles saíram do circuito de Faraó, mas o circuito de Faraó estava dentro deles. Então eu utilizo essa questão de histórias da religião. Não é história da religião, não. Essas histórias aí, elas ensinam muitas coisas, entendeu? Mas a religião, ela determina essas histórias como se fosse dela. Mas não é, não. Ali, essas histórias, elas falam de libertação, de consciência, despertar da consciência, de espiritualidade. Ó, olha só, se liga. Na casa de Faraó, religião, consciência de Faraó. E você vê isso acontecendo na sociedade, né? Essa consciência de Faraó, de escravidão, de subordinação, religião, a primeira camada. Mas nós precisamos entender como que essa religião foi criada. Como que a casa de Faraó foi criada? Você pode fazer um paralelo com essa história do Egito, como que a religião de hoje foi criada. A religião de hoje, ela é a manifestação dos impérios antigos, né? Os impérios persas, babilônicos, gregos, romanos. O romano ainda está permanecendo aí, né? Os pilares da sociedade ocidental têm uma filosofia greco-romana e que condiciona as pessoas. Então foi se havendo um secretismo religioso dos impérios, uma mistura de coisas, e virou isso daí que você chama de cristianismo, fundamentado no judaico-cristão, entendeu? Eu não tenho nada contra isso, né? Porque isso fez parte de um processo trouxe a humanidade até o pé que ela está, mas nós estamos vivendo o caos no sentido de que não existe mais espaço para isso, né? As religiões, elas são criadas através de um grupo de pessoas que interpretam, um vidente, lá, vamos pensar lá nos primórdios, os caras antigos, rústicos no pensamento, na compreensão, sentiam o vento e ele interpretava o vento como um deus. Ele sentia uma energia na floresta e se interpretava como o grande espírito. Ele olhava o sol e adorava o sol, né? E o cristianismo abraçou essa questão do sol, essa coisa de adoração ao sol, mudando o nome, né? Jesus Cristo é o sol da justiça. Eu estou falando do personagem cristão estabelecido como o ícone principal da realidade, mas que, na verdade, os ensinamentos não são aplicados. Alguns tentam aplicar, mas é complicado dentro dessa egrégora de competição. A egrégora do cristianismo, como o monoteísmo islâmico, como todos os monoteísmos, é competição pura, entendeu? E o que acontece? Lá nos primórdios, um cara interpretou e foi evoluindo aquela energia que ele sentiu, dentro das matrizes africanas também, etc., e chegou no nome de um deus, Alá. Alá. Alá é o Deus, estou falando do islâmico, do cristianismo, de tantos, cara, porque existe um politeísmo fortíssimo dentro do cristianismo, mas que não pode ser chamado de politeísmo, tem que chamar de monoteísmo. E gerou-se os deuses também,
do cristianismo. E um fica competindo com o outro, entendeu? Porque eles querem universalizar o seu pensamento a respeito do seu Deus, condicionar ele como um parâmetro para que todos sirvam ele. Todos têm que se submeter a ele. Esse é o power da religião. Aí você vê essa influência acontecendo dentro das cidades. Você anda numa rua, por exemplo, eu nasci em São Bernardo. Em uma rua tem 500 mil igrejas, cada uma com uma placa, cada um com nome, e um pastor metendo pau no outro, querendo fazer proselitismo, pegar as ovelhas dos outros. Essa é a divisão, e essa divisão, que é potencializada por essa filosofia ocidental, ela vai gerando movimentos, né? Não é uma filosofia de amor, vamos nos amar, vamos nos unir. As pessoas até tentam, mas elas estão condicionadas a essa divisão que vai gerando mais congregações, vai movimentando pessoas. Uma fica falando mal da outra, isso vai gerando capital, fortalecendo os bancos e etc. A questão, a consciência do Messias, do Cristo, é de unicidade, de amor, de unificação. Então você vê que a interpretação da religião a respeito da pessoa do Messias é totalmente contraditória, porque é colocado-se uma pessoa poderosa, com ensinamento maravilhoso, mas o que acontece é totalmente diferente. É esse balaio de gato, é família disputando igreja uma com a outra, os grandes Zezinhos, né? Os Zezinhos que se acham os grandes líderes hoje, o Zezinho, amantes de si mesmo, amantes de avião, de marcas, de carro de luxo, são os Zezinhos, até dó, porque quando você ouve falando ali, é muito fraco até nas ideias, mas o interessante é que existe uma egrégora tão forte que faz com que pessoas que têm desenvolvimento intelectual, têm magistrados, etc., que se subordinam àquela conversa fiada. Conversa fiada. Então essa é a camada da religião, né? A camada da religião é um sistema de nascimento de dogmas em todo o tempo, de condicionamento das pessoas que não deixam elas respirar, elas querem sair, elas querem se livrar, mas elas não conseguem entender que a salvação só está no meio daquela porcariada toda, entendeu? Ela não entende que ela pode ter salvação fora daquilo. Então o propósito que nós estamos tendo aqui, nós estamos nos unindo, né? É para dizer para você que existe salvação fora dessa Babilônia aí, tá ligado? Existe salvação, existe mais Cristo fora disso do que dentro disso. E você precisa acordar, entendeu? Eu não estou aqui para ser inimigo de você, do humano. Na verdade, gente, a motivação é pelo humano. Entendeu? Não é pela estrutura milionária. Cara, eu não tô nem aí, eu quero que todo mundo prospere. Mas prospere com verdade, não com mentira. É poucas pessoas que prosperam com verdade. A maioria prospera com mentira, entendeu? Então quando você vence essa consciência de aprisionamento, entende que existe salvação fora desse patamar, né? Dessa coisa toda que foi criada por um homenzinho há milhares de anos atrás e foi evoluindo, virou vários deuses na Terra que competem entre si, querendo se auto-universalizar. Se querem se universalizar como o único Deus para todos os seres humanos servirem, porque consequentemente isso traz capital e mais poder para a vida daqueles que controlam. Quando você vence essa competição, esse ego, porque tudo isso é alimentado pelo ego, tá ligado? Isso daí não tem, não existe... É um falso tudo, é um falso amor, um falso choro, na verdade é o ego que é ser insuflado, as pessoas querem ser vistas com o microfone, extremamente subdesenvolvidas, não se desenvolveram nem naquilo que eles estão afirmando ali em cima, não conhece aquele assunto profundamente, aí fica ali blá, 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 e as pessoas ali ouvindo, entendeu? Hoje eu tô daquele jeito, segunda-feira, foguete, entende? Mas entende, eu não estou querendo agredir pessoas, pelo contrário, eu estou querendo colocar luz no caminho para que as pessoas acordem. Eu não posso despertar, mas eu posso colocar luz no caminho.
Eu tô fora desse balaio de gato há muitos anos e é possível você ter mais Cristo fora dessa realidade, né, do que no meio dessa realidade, dessa ilusão que é comercializada por essa cambada toda, entendeu? Que também estão cegos, entendeu? Eles não estão ligados. Então essa é a camada da religião. Esse coisa horrível. Horrível. Que humilha e envergonha o ser humano e o condiciona a um patamar deplorável, né, de subdesenvolvimento. Quando você começa a acordar e você entende que existe salvação fora do meio de tudo isso, você começa a despertar para uma coisa chamada, uma outra camada chamada espiritualidade. E na espiritualidade também vai ter muitos ruídos, vai ter muita conversinha, muito disso que me disse. Mas outro dia eu vou falar mais sobre a espiritualidade, o dogma da espiritualidade moderna, né? Porque existem vários grupos, um querendo condicionar o outro, assim, meio que parecido, mas são pessoas mais acordadas, mais despertas. E quando você começa a entender essas questões todas, e você não consegue mais sentir isso como fonte, como alimento. É claro, existe até na religião. Na religião existem princípios? Sim. A espiritualidade está na religião. Mas a religião não está na espiritualidade. A consciência está na espiritualidade. Mas a espiritualidade moderna não está na consciência. A consciência é o seu lar. É o seu verdadeiro ser. É o lugar que você precisa voltar. Né? Nós precisamos voltar para casa. Um estado de consciência pleno. Né? Precisamos, eu preciso. Você faz o que você quiser, velho. Se você quiser ficar dentro do movimento de entretenimento, na camada da religião, naquela conversa fiada, a vida inteira andando em labirintos e achando que Deus quer que você faça isso, que Cristo quer que você faça isso, você continua. Você continua. Se te dá prazer, você precisa entender se é um prazer consciencial, se é um preenchimento do seu ego. Porque você faz parte de um grupo, porque você tem traumas e você precisa de aconchego, né? Você não sabe lidar com apego. É o apego que vai gerando os traumas sociais, a falta de efetividade de paternidade, a falta de efetividade de maternidade, que gera esse apego em qualquer coisa que aparece na sua vida, e você vai lá para buscar salvação. Na verdade, você quer ser preenchido no seu apego, né, que tá ali fervendo, te faz sofrer. Aí você vê aquelas pessoas se abraçando, todo mundo com problema de apego também, de carência. Agora encontrei Jesus, encontrei a salvação. Aí os dogmas estão ali te acorrentando, te aprisionando, entendeu? Eu não estou construindo uma igreja, não, pelo contrário. Eu tenho minha vida, eu tenho minha independência. Eu demorei muito tempo para criar essa forma de independência, de toda essa coisa. Porque quando você não corresponde a tudo isso, isso te persegue. A egrégora que você alimenta, ela vai te perseguir. Quando você falar, não vou te alimentar mais, ela vai tentar te destruir. E todos aqueles que são condicionados pela egrégora que você alimenta, eles se voltam contra você com as faquinhas, assim, igual Chuck, tá ligado? Eu vou matar, eu odeio, blá, 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 blá. Porque estão condicionados. Na verdade, ninguém tem culpa e responsabilidade. Só tem quando tem consciência. No próprio livro sagrado, dentro da camada da religião, diz que o eterno, a luz infinita, eu acredito que essa é uma ideia dele mesmo, não leva em consideração o tempo da ignorância do homem. Entendeu? Não leva em consideração o tempo da ignorância do homem. Então não tem nem essa questão de perdão e nada, porque é um bando de ignorantes se degladiando, achando que um tá certo, o ego tá certo, outro ego tá certo, e é um verdadeiro saco, é um verdadeiro balaio de gato, entendeu? Então, no meio de ignorância, a gente não tem consciência, não está despertado, não sabe, tá certo? Então, camada da religião, uau! Aí a pessoa sai da camada da religião, agora eu sou livre, desanda e pai, furecandecai, desanda, cara, e acha, agora eu sou livre, não sou mais um religioso. É igual o povo do deserto, do Egito, que sai do Egito, vai para o deserto e fica lá querendo construir
altares para Faraó, construir o seu Faraó dentro do deserto, achando que isso é liberdade. Agora eu estou livre no deserto. Mas o deserto, ele tem um poder tão grande que ele vai limpando, vai ter sofrimento, vai refinando, até você chegar em Canaã. Casa de Faraó, religião, deserto, espiritualidade. Canaã, consciência desperta, voltar para casa, voltar para si, voltar para a compreensão legal a respeito da existência da vida. Vamos evoluir, pessoal, tá certo? Me chama aqui, divulga o canal, vamos compartilhar, dá um like, comentários, tá certo? Gente, eu não ganho nada para isso. E eu nem estou interessado em ganhos. Eu estou interessado em fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Com muito amor, quebrantamento. Eu vou contar para vocês que eu passei, nesses últimos 10 anos, 5 cirurgias, e uma dessas cirurgias que eu fiz, eu morri. Eu não voltava mais. Era para ser 3 horas na mesa, eu fiquei praticamente 10 horas e não voltava. Sendo estímulos aplicados na minha veia, eu não voltava. E quando eu voltei, passou-se um tempo, eu fui digerindo tudo aquilo. E eu sentia que eu tinha que fazer algo, e estava chegando o tempo, e esse tempo chegou. Tá certo? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, tudo que é traumático, né, dentro desse ambiente religioso, vivi muita coisa traumática, entendeu? E é a responsabilidade disso tudo, tá ligado? Eu acho que as pessoas, eu não sei se tem tanta responsabilidade, porque é tudo um bando de ignorante também, se autoafirmando como, opa, mas a treta, sabe o que é? É que esses caras têm dinheiro no bolso, então eles se sentem muito poderosos, que quer subordinar, né? É uma adoração dentro desse próprio contexto, ao próprio ego, a mamão, né? Às suas próprias conveniências, tentando escravizar os seus semelhantes. É cheio de consciência de faraó no meio dessa bagaceira toda. Se liberte, velho! Se liberte, irmã! Sai fora desse bagulho! Entendeu? Se liberte! Vai encontrar Cristo pra fora, na natureza, na sua família. Se concentra na sua família, não tem nem tempo para se concentrar na sua família, porque é sugada toda a sua energia dentro dessa coisa de religião. Você não é igual cachorro que precisa de coleira para obedecer, para ser bom. Você pode ser bom, você é bom, fora dessa realidade toda, entendeu? É o que eu falei, quando você sai desse conceito religioso e se sente livre, você vai querer, agora eu vou encher a cara, eu vou ficar muito louco, eu vou fumar, vou cheirar farinha, vou fazer... Não é isso. Isso não é liberdade. Liberdade é equilíbrio. Liberdade é consciência. Liberdade é estado de presença, é autorresponsabilidade. É você saber o que realmente você está aqui para fazer. Tá certo? Se inscreva, curta, compartilhe, comente, indica para um amigo. Vai fazer muito bem. Tamo junto, paz profunda, paz e bem. Hoje eu tô meio assim a milhão, eu tomei meu cafezinho com manteiga aqui, vou tomar mais um pouquinho. Ainda bem que não sujou minha camisa. Aleluia, eu não gosto de sujar minha camisa. É isso aí, pessoal. Me procurem. No canal tem um chat, tem um link para um grupo. Se você quiser entrar no grupo pra gente estar conversando, desenvolvendo, vamos fazer um ajuntamento dos libertários. Amém? Vamos fazer um ajuntamento dos libertários. Amém? Porque você conhece essa palavra. E assim seja de fato. Tá certo? Tamo junto, paz profunda, paz e bem. Olha aí as árvores, entendeu? Minhas bicicletas para dar rolê. Paz. Paz, shalom, aloha, mahalo, namastê, oxalá, seja o que você quiser dentro da sua corrente de pensamento que quer se auto-universalizar. Bye!